E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, é um canal Rosto Libertário, que a gente fala sobre política, economia, filosofia e ética, sempre sob uma perspectiva libertária. E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão, né? Curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição aí que tem as redes sociais do canal. Segue em tudo lá que eu aviso quando tem vídeo. Tem o Getter, tem o Instagram, tem o grupo do Telegram, caso queira trocar uma ideia comigo, cola lá no grupo. O grupo é aberto pra todo mundo, só siga as regras. Mas enfim, hoje é uma data a se comemorar pra gente libertário. Seria se vivo estivesse o aniversário de 96 anos do Murray Rothbard. Ele nasceu em 2 de março de 1926. E se ele tivesse tido uma vida tão longínqua quanto seus colegas da escola austríaca, talvez ele ainda estivesse vivo, né? O Hayek e o Mises ambos morreram com 92 anos, o que é uma coisa bem fora do comum. E assim, eu tô pensando nesse vídeo assim um pouco sem muito assim roteiro, essas coisas sem muito o que pensar, mas falando um pouco acerca da vida e obra do Rothbard, dos grandes livros que ele teve. Eu vou deixar alguns artigos aqui na descrição que falam de pessoas que conviveram com o Rothbard. Eu destaco dois em especial. Um eu não lembro quem foi que escreveu, mas é um artigo que fala acerca da memória do Rothbard, como ele tinha uma capacidade de memória muito grande, de como era a casa dele. E um artigo que é Amadurecendo com Murray, que é escrito pelo Hans Hermann Hoppe, que fala sobre os últimos 10 anos de vida do Rothbard e que o Hoppe passou com ele, né? O Hoppe começou a trabalhar com o Rothbard em 1985 até a data do falecimento do Rothbard em 1995. Então foram 10 anos. E é muito legal você ver como o Murray era uma pessoa adorável assim por todo mundo que conheceu ele, as pessoas que estão vivas que o conheceram, né? O pessoal mais antigo do movimento libertário americano sempre fala disso e ainda existem pessoas que tratam Murray com algum desrespeito, chamando ele de neonazista, alguma coisa. O Murray Rothbard era judeu, tá? A esposa dele também era judia, então meio que não faz muito sentido. Então, assim, vou deixar esses artigos aí pra vocês se aprofundarem um pouco mais sobre a pessoa Murray Rothbard, não tanto o pensador. Esse vídeo é mais sobre o pensador e a influência dele na minha vida, basicamente. Então, basicamente, o que eu quero colocar aqui de ideia? Quantos livros eu li do Rothbard, mais ou menos? Vamos lá, eu li o Ética da Liberdade, foi o primeiro livro ANCAP que eu li, inclusive. E eu me lembro de uma lembrança bem forte. Eu terminei de ler esse livro, era a noite do dia 31 de dezembro de 2018 para dia 1º de dezembro de 2019. Então, tipo, a virada do ano eu tava simplesmente em casa lendo Rothbard. Foi uma memória bem viva, assim, pra mim, que foi o primeiro livro libertário mesmo que eu li, que eu falei, vou ler isso aqui. Eu já tinha lido Mises e tal, mas o Mises não é libertário, então não conta, né? E, e assim, o Rothbard, pra quem não conhece ele, ele é o fundador do anarcocapitalismo, basicamente. É ele quem criou a filosofia libertária como uma ideia de, vamos colocar assim, como um sistema ético, como um anarcocapitalismo, vamos colocar assim. Assim, a ideia toda não veio dele, basicamente. O que eu quero colocar aqui é que ele teve inspirações em diversos outros caras, desde Bastiat, num passado mais recente, assim, na época da Revolução Americana, aí, mais ou menos, um pouquinho antes. Ele teve o Lysander Spooner, que é um cara que foi bastante influente, escreveu um livro chamado The Treason, e a Constituição de Nenhuma Autoridade, ou seja, sem traição. Era um cara que já tinha umas ideias bem libertárias, ou pelo menos proto-libertárias ali no século, se eu não me engano, acho que é 17 ou 16, não, 16 é 1500 e pouco. Eu sou péssimo com século, mas acho que era século 17 ou 18, alguma coisa assim, provavelmente. Eu sou péssimo com essa questão de séculos, desculpa. Mal ou mal eu sei que a gente tá no século 21. E basicamente ele foi o cara que criou tudo isso, ele foi o cara que sistematizou as ideias, o que hoje a gente chama de ideia de propriedade privada, vamos colocar assim, em uma filosofia ética. E o livro Ética da Liberdade é uma obra muito importante do Rothbard, inclusive. Eu não tenho ele aqui em mídia física, mas tenho ele no celular, né, em mídia digital. Ele, ele foi o cara que basicamente sistematizou
a filosofia ética, ele tentou fazer uma fundamentação ética para a defesa dele. Essa fundamentação ética, que era o PNA, ela foi provada errada, basicamente, e depois o Rothbard foi superado pelo Hope, e o próprio Rothbard em vida argumentou isso, né, disse, ó, o Hope has proven me wrong, né, foi a frase dele, ou seja, o Hope provou que eu estava errado, então hoje a gente libertário, a gente não usa mais o PNA como fundamentação séria para a defesa da ética de propriedade privada. A gente usa como meme, tipo, meio que uma zoeira, tipo, isso fere o PNA. Mas, gente, isso é meme, tá? Não leve a sério. Tipo, sei lá, se eu pisar no quintal do meu vizinho, fere o PNA, tipo, é zoeira, é shitpost, basicamente. Não levem isso a sério. Falando mais sério aqui. Então, assim, ele, ele foi o cara que fez isso. Ele lançou um livro, né? Eu ainda não li ele, um Manifesto Libertário. Então, esse foi o livro, efetivamente, que fundamentou o libertarianismo como, tipo assim, uma nova corrente filosófica política, vamos colocar. Porque na época dele, ó, até pela escolha do nome dele, do livro, né? Ser o Manifesto Libertário, vai muito na linha do que eram os livros na época que eram lançados. Eram tipo o Manifesto Comunista, o Manifesto Fascista, o Manifesto, enfim. Tinham vários livros nessa linha, do manifesto de alguma coisa. Então meio que ele foi nessa linha e lançou o Manifesto Libertário. Eu pretendo comprar esse livro um dia e trazer a análise dele pro canal. Eu tô devendo uma análise, uma leitura comentada, na verdade, da Grande Depressão Americana para vocês. Outra das obras muito importantes do Rothbard, que é basicamente, como o nome sugere, né, uma análise da crise de 1929. Eu já li boa parte do livro já, então meio que vai sair em algum futuro próximo. E assim, em termos do que o Rothbard me influenciou assim enquanto indivíduo, assim, enquanto libertário, eu vim de uma base misesiana, né? Então eu li muito Mises antes de eu ler o primeiro livro do Rothbard. Muito assim, não muito, né? Eu já tinha lido Mentalidade Anticapitalista, As Seis Lições, e tinha lido o começo da Ação Humana para entender a praxeologia e tal. Então eu tinha uma certa base de Mises, vamos colocar assim. Mas depois que eu vi as ideias do Rothbard, eu simplesmente me apaixonei por elas. O Mises, ele tinha os dias dele que ele escrevia de uma maneira apaixonada, legal, assim, que era agradável para ler. Só que o Rothbard, ele tem uma capacidade de escrita que é absurda. O exemplo dele do Robinson Crusoe numa ilha, no Ética da Liberdade, é uma coisa bizarra. O cara começa explicando pra você como uma pessoa isolada tá numa ilha, ela tem que sobreviver, e daqui a pouco você termina esse capítulo, você olha assim e fala: então eu sei como funciona um sistema de bancos centrais, taxa de juros e economia, basicamente tudo que eles ensinam na faculdade em 15 minutos, talvez? E eu entendi perfeitamente ao ponto de eu conseguir explicar isso para as pessoas, usando os mesmos exemplos que o Rothbard usava, porque ele falava de uma maneira simples. Esse era o Rothbard. Se você nunca leu Murray Rothbard, mesmo que você não goste das ideias do Rothbard, leia o Rothbard. Mas assim como um autor que tem uma capacidade de escrita muito boa. Existem aulas do Rothbard também na internet. Eu acho que é no Mises Media, se eu não me engano, que é o canal do Instituto Mises Americano. Eu vou ver se eu consigo achar alguma aqui pegar aqui na internet e deixar para vocês na descrição. E você vê que essa capacidade de retórica que ele tinha era também de escrita, né? No caso era também uma capacidade de oratória, de retórica para poder passar aulas, assim. Ele era de fato um ótimo professor também. E as pessoas que conviveram com ele falam que a memória dele era uma coisa absurda, que ele tinha vários livros na casa dele. E assim, gente, 1995 foi o ano que ele morreu, então o Rothbard morreu antes da internet, por exemplo. Então ele teve ele não escrevia livros, por exemplo, em computadores, como se faz hoje, basicamente. Ele escrevia livros em, como que eu posso dizer, em máquinas de escrever, coisas do tipo. Então era muito arcaico ainda. Ele, inclusive, o pessoal fala que ele tinha uma máquina de escrever lá que ele escrevia todos os livros dele. Então, ele tinha uma capacidade de memória assim, sei lá, Rothbard, tem alguma tem alguma recomendação de leitura para, sei lá, um pensador para eu entender o que estava acontecendo na Revolução Americana da Guerra de Secessão lá e tudo mais. E ele, ali, ó, tá vendo? Vai lá na prateleira ali, o livro da capa azul entre a capa vermelha e a capa roxa, um exemplo.
E aí ele falava, abre no capítulo 5 página 150, um exemplo aqui. E realmente, você abria ali e você via alguma coisa. O cara tinha uma capacidade de memória simplesmente ridícula, de boa. Então, o que mostra, assim, que o cara era realmente um ser humano diferenciado em termos de conhecimento. Ele tinha uma capacidade de passar conhecimento para as pessoas ridiculamente absurda e fazia isso de uma maneira ridiculamente fácil. Os livros do Rothbard eles são muito divertidos de se ler, porque o Rothbard não é aquele pensador que ele é prolixo, que ele fica enfiando palavra difícil para poder explicar coisa. Não, ele vai lá e explica diretão assim, você olha e fala, caraca, mano, eu já entendi já. E ele é muito feliz nos exemplos que ele usa. De novo, o exemplo do Robson Crusoe numa ilha, que é basicamente, você tá isolado numa ilha e aí o que tu vai fazer? Tu vai precisa comer, basicamente. E aí é a primeira preocupação, basicamente. Aí ele vai explicando juros, moeda, investimento, tudo isso. Ele explica a partir de um único indivíduo isolado numa ilha. Isso é, de novo, é brilhante. Não tem outra palavra para descrever isso. Então, à medida que eu fui lendo o Rothbard, vamos colocar assim, eu fui ficando mais radical, né? Porque o Rothbard ele não era nem um pouco, como que eu posso dizer, moderado nas críticas que ele fazia ao Estado. Ele era, inclusive no Ética da Liberdade, ele dedica uma boa parte do livro dele a bater no Nozick, né? Que tinha escrito Our Enemy the State, nosso inimigo Estado. Então o Nozick era mais gradualista, vamos colocar assim. O Rothbard ia mais pra uma linha purista, de certa forma, no entendimento libertário. Ele era mais contra política. Teve uma época da vida dele que ele começou a defender, como é que eu posso colocar? Uma espécie de elite intelectual libertária para tomar conta do Estado e diminuir o poder do Estado através disso. Era meio que tipo assim, um rolê de acadêmico ali, uma coisa meio que assim. Mas era uma coisa mais de uma época. Outra coisa também que o Rothbard se destacou bastante na sua posição, né? É que ele sempre foi um anti-guerra. E essa é uma pauta muito forte no movimento libertário americano, não tanto no movimento libertário brasileiro, porque, bom, o Brasil geralmente não tem por hábito roubar as pessoas, transformar esse roubo em bombas e tacar em outras pessoas para impor uma democracia nelas. Quem faz isso é a máfia americana. E o Rothbard era ferrenho opositor dessa prática danosa da máfia americana. Então eu fico pensando, o que o Rothbard diria sobre os tempos de hoje especificadamente, já que a gente tem duas máfias estatais em guerra hoje e infelizmente tem libertários apoiando uma delas, o que é lamentável, porque, gente, vamos lá, vamos falar uma coisa óbvia aqui sobre guerras. Guerras são sobre políticos sociopatas assassinos tentando ser mais sociopatas assassinos. De um lado você tem o Zelensky, que basicamente está armando a população. Ah, mas armar a população é uma coisa boa? Sim, armar a população é uma coisa boa. É desejável que a população tenha arma. O problema é que a cultura do armamento não está sendo formada na Ucrânia, porque basicamente o país era um país armamentista. Eu vou dar um exemplo extremo aqui. Vamos imaginar que aconteceu uma doideira completa e tem um apocalipse zumbi no mundo. Da onde você acha que tem mais chance de surgir uma nova sociedade e combater os zumbis? Na Califórnia ou no Texas? Ou, por exemplo, sei lá, na Califórnia ou na Suíça? Na Suíça lá eles não contam quantas armas tem por cidadão, eles contam, aliás, quantos cidadãos tem por arma, eles contam quantas armas tem por cidadão. E a proporção é mais ou menos 7 para 1, ou seja, 7 armas para cada cabeça. Na onde você acha que é mais fácil as pessoas se defenderem? Por ter uma cultura de defesa. Você acha que é fácil para algum país invadir a Suíça, por exemplo? O país não precisa nem de exército. A própria população faz a defesa com uma guerra de milícia. E pelas leis internacionais de guerra, basicamente, se você dá arma na mão de civis, você passa a tratar eles como combatentes. Então, na prática, os soldados do Putin, eu não estou colocando o exército russo nisso, porque essa não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, é uma guerra do Putin contra a Ucrânia, contra o povo ucraniano. Então, basicamente, você transforma não combatentes em combatentes e aí as pessoas podem ser mortas. Fora que o tal Zelensky aí, que todo libertário fica passando pano, é o cara que escravizou toda a população entre 18 e 60 anos masculina. Essas pessoas estão impedidas de sair do país. Teve um jogador brasileiro lá, esqueci o nome dele agora, que ele era naturalizado ucraniano. Ele pôde sair do país, mas ele teve que pagar um resgate para a máfia, que foi uma quantia bem grande de dinheiro, algo na casa de centenas de milhares de reais, também não lembro o valor exato.
Então eu fico pensando assim, o que o Rothbard diria sobre toda essa bagunça que está acontecendo hoje? Ele provavelmente diria a mesma coisa, que é um isolacionismo, né, que ele defendia, que era uma política tipo assim, não se mete em conflito. Ah, como evitar a guerra? Em primeiro lugar, não esteja em guerra. Ah, mas o país está provocando. Não esteja numa situação de aceitar provocação. Era essa mais ou menos a posição do Rothbard. É uma posição bastante sensata. É a posição, vamos colocar aqui, que todo libertário deveria adotar, né, pelo menos. Porque, bom, a gente é naturalmente anticoletivismo e essas coisas. O problema é que tem muita gente que, pra lamber o saco de um político, acaba esquecendo dos valores mais fundamentais que libertários defendem. Então, meio que temos esse problema. Mas, enfim, né, isso aí é só uma crítica a alguns colegas de profissão libertários e youtubers aí que ficam fazendo merda. Leia-se Ancap Mu, entendeu? Não vou falar muito quem é não, mas enfim. Vocês sabem quem é que tá fazendo, tá pendurado nas bolas do Zelensky. E pior, tem gente também que tá pendurada nas bolas do Putin, mas aí é mais os bolsominion, né? Mas enfim, de bolsominion a gente não espera muita coisa. Mas enfim, isso aí é um pouco aí do que eu queria colocar sobre o Rothbard de maneira geral. Existem críticas que supostamente o Rothbard era racista, não sei o que. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E não, ele não era. Eu vou deixar aqui na descrição. Se eu achar o vídeo, eu acho que esse vídeo eu fiz no Facebook. Não, esquece, esse vídeo eu fiz no Facebook, então não vai estar mais aqui. E eu deletei a página, enfim. Mas vou deixar registrado aqui no YouTube respondendo essa crítica. Não, o Rothbard basicamente ele defendia a liberdade de expressão de pessoas racistas, mas não defendia o racismo. Ele falava que o racista era uma pessoa execrável e que deveria ser boicotada. Ou seja, basicamente ele defendia um cancelamento, entre aspas, tá? Vamos colocar aí, entre aspas. Porque não era exatamente isso que ele defendia, era só, tipo, tratar o cara como se ele fosse, tipo, um cuzão racista. Tipo, ah, lá o bunda mole lá, que não gosta de negro, que não gosta de branco também pode ser. Ou sei lá, não gosta de asiático por qualquer motivo, que não gosta de eslavo. Tratar o cara como se ele fosse um pária, entendeu? Tipo, o trouxa ali, ó. Sai daqui, o seu paspalho. Era tipo isso, basicamente, a postura do Rock. O cara vai lá comprar comida. Mano, sai daqui, eu não vou vender pra você não. Tu tem umas ideias erradas, entendeu? Era mais ou menos isso que ele defendia. Mas enfim, é mais ou menos isso aí que eu queria falar. É uma pena o Rothbard ter morrido tão cedo. Ele morreu em 95, com 69 anos. Hoje as pessoas vivem bem mais. Meu avô morreu recentemente, com 74, então. Talvez se ele tivesse vivido, sei lá, mais. Vai, razoavelmente assim, pelo menos mais uns 13 anos. Ou 15, talvez, para chegar pelo menos em 2010. Ter morrido com 84 anos, ter visto pelo menos o começo do Bitcoin. O que ele teria dito sobre isso? É aquelas coisas que a gente fica pensando, aquele what if, né? Mas enfim. É isso que eu queria dizer sobre o Rothbard. Onde quer que você esteja, Murray, eu espero que um dia a gente possa se encontrar, trocar uma ideia. E de preferência que quando eu morrer eu possa trazer as boas novas, dizendo, e aí, sensei, a gente conseguiu, a gente carregou a sua vontade, herdou sua determinação de derrubar o Estado, conseguimos, e vamos contar pra você como que foi. Não foi fácil não, tá, mas a gente conseguiu. Espero que um dia, de alguma maneira, a gente consiga ter essa conversa. Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. De novo, reforçando, curta, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição. Tem todas as redes sociais do canal. Vai ter os links aqui dos artigos que eu falei ao longo do vídeo, pra vocês entenderem mais um pouco sobre essa pessoa extraordinária que era Murray Rothbard. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.